Eu falo do ponto de vista dos segurados, da Previdência, há uma demanda hoje da prestação adequada do serviço que não vem sendo oferecida pelo INSS, mas não é a culpa dos servidores. É culpa do governo que está desestruturando todo o atendimento ao longo dos últimos anos. Não está dando prioridade a essa política social de extrema importância para a sociedade, né? Não está olhando com a atenção devida, e isso está comprometendo a vida de milhões de pessoas. Hoje, os dados aí mostram mais de 1.700.000 processos represados, para além do prazo e dos 45 dias que precisa de atendimento, deputado. Mais de 1 milhão de perícias que não estão sendo realizadas. Claro, tem todo um processo também da demanda, das reivindicações que vêm sendo feitas. Isso acaba aumentando o número de processos represados, mas não é um problema pontual de agora, é um problema que vem se acumulando ao longo dos últimos anos por duas questões que elas são estruturais do INSS. Uma é aquilo que já foi mencionado aqui, né? O INSS, em 2015, tinha em torno de 38 mil servidores, e hoje não chega a 20 mil servidores. E as demandas de trabalho para o servidor, elas vêm aumentando, né? Muitos serviços foram direcionados para o INSS atender a população, e o quadro de servidores vem diminuindo. Claro que a parte digital do processo, eu acho que a gente tem que defender isso sim, que o processo hoje tem que olhar um pouco como que a tecnologia ajuda no atendimento, mas como foi bem dito aqui, isso não resolve o problema de milhões de segurados do sistema que não conseguem acessar os serviços da Previdência, os benefícios, pela via digital. Precisa do atendimento presencial. Quando a pandemia fechou as agências, e hoje nem todas as agências do INSS foram reabertas, e não vão ser. Não tem servidor para fazer atendimento, não tem recurso. O servidor é uma parte essencial, a gente defende o concurso público imediato, o governo não pode mais ficar protelando a realização de um concurso público. E tem um problema grave para a sociedade. Mesmo que faça um concurso público, se fosse feito hoje, até você concluir o concurso, capacitar servidores, é quase mais 8 meses, 1 ano até isso se efetivar. Como que vai funcionar essa política nos próximos meses? É gravíssima a situação por que passa o INSS hoje. Uma sobrecarga de trabalho para os servidores e não tem como fazer atendimento e a população precisando de atendimento. A outra questão estrutural é cortes orçamentários permanentes do INSS. Nos últimos anos, não se consegue, o INSS ele projeta os orçamentos, mas não se consegue o orçamento adequado para funcionar. O que aconteceu esse ano, 2022? Eu faço parte do Conselho Nacional da Previdência, nós lutamos muito dentro do Conselho Nacional da Previdência para que tivesse uma recomposição no orçamento do INSS para garantir atendimento. Inicialmente, o Congresso Nacional, essa casa aprovou uma proposta de que aumentava em quase R$1 bilhão o orçamento do INSS para garantir o atendimento. O governo vetou o orçamento. 988 milhões de reais foram vetados. E aí o mais grave, esse Congresso aqui manteve o veto do presidente. O que acontece agora com o INSS? O INSS, para ele sobreviver, para ele garantir o atendimento dos serviços dos próximos meses até o final do ano, a partir do segundo semestre, isso é claro, vai ter que ficar passando pira aqui no Ministério da Economia para ver se consegue alguma verba suplementar para manter alguns serviços básicos. Aí vem qual é o serviço que vai ser prioritário, isso tudo é prioritário. Então, é lastimável, é uma calamidade o que está acontecendo. Eu estou falando isso do ponto de vista de sociedade civil. O que nós estamos vendo hoje, em termos de funcionamento da política de previdência social e do atendimento, é um drama para a sociedade e um drama para os servidores também. O acúmulo de trabalho, uma série de situações por que vem passando, e a gente não tem uma perspectiva de, a curto prazo, achar uma solução para isso. Os segurados na área rural precisam, por exemplo, de uma perícia médica, não consegue, às vezes tem que se locomover uma pessoa doente, 300, 400 quilômetros para fazer uma perícia médica. Como resolver isso? Os benefícios, aí tem outro problema, que não, vou colocar aqui, não é um problema do servidor. Nós estamos vendo um aumento indiscriminado de indeferimento de benefícios. Na média dos últimos anos, mais de 50% dos protocolos de benefício
que estão feitos dos pedidos de benefício estão sendo indeferidos. E estão sendo indeferidos por quê? Porque muitos servidores não passam por um processo de capacitação permanente. Isso está levando a indeferimentos indevidos. Qual é a consequência dessa situação? Recursos para a junta, para o Conselho de Recursos, juntas e o Conselho desestruturado para fazer o atendimento, os processos ficam parados, não apenas no INSS, mas também na Junta de Recursos. Outra demanda que está crescendo, mais judicialização, mais um custo adicional para a sociedade brasileira, porque o custo do processo judicial é enorme para analisar direito. A justiça vem revertendo alguns processos, mas para o segurado do sistema é meses de espera, cara. Como que vai fazer? Ele precisa disso para sobreviver. A pessoa está requerendo um auxílio-doença, está esperando meses, anos, o deferimento à análise do seu direito. É impossível uma política tão importante funcionar dessa forma. Esse Congresso Nacional precisa ajudar a dar uma resposta e cobrar o governo o que está acontecendo. É vergonhoso essa desestruturação do sistema. É vergonhoso para uma política tão crucial, tão importante para a vida da sociedade brasileira. É inaceitável o que está acontecendo. Eu coloco isso aqui porque eu vivencio isso no dia a dia. E, primeiro, assim, reafirmando a justiça, como é justa a pauta de vocês. A gente concorda plenamente. A gente precisa de algumas respostas imediatas, que eu não sei como que vai ser respondido. Uma delas, a gente é contra a terceirização, mas eu acho que, por exemplo, precisaria abrir uma possibilidade hoje. Muitos servidores se aposentaram nos últimos meses, tanto em função do processo que teve aí da reforma da Previdência. Vocês já relataram, a Thaís relatou muito bem isso, né, o quadro que foram diminuídos gradativamente. Nós precisamos que tenham mais servidores para analisar os processos de benefício. Não sei, estou colocando isso como uma sugestão para vocês, inclusive servidores, avaliar se é possível, se daria para abrir, de repente, alguns contratos temporários, precisa de alteração legal, mas para servidores que se aposentaram, para dar uma vazão aos processos represados, temporariamente, até realizar um concurso público. Isso, mas não é aquele método que foi lá no início do governo, não, de contratar, botar militares, civis. Nós precisamos dos técnicos do INSS, das pessoas que conhecem o sistema, que se aposentaram, para ver se é possível eles darem vazão inicial, temporariamente, para atender a demanda da sociedade. Quando que vai ser feito um concurso público? Eu estou botando isso como uma sugestão de análise, não é uma proposta, porque isso dependeria de mudança na lei aqui, de ter lei autorizando isso. Mas é uma questão mais emergencial de olhar a situação da população, que ela demanda o serviço e o serviço não está fluindo, e a gente sabe qual é a gravidade da situação. Então, eu queria apenas aqui reforçar essa proposta. A CONTAG está na luta com vocês, defendemos claramente tudo que vocês estão aqui pleiteando em termos de direito. A urgência de fazer concurso público depende do governo, mas o Congresso pode pressionar isso. Nós precisamos que garanta os recursos para o INSS funcionar. Foi falado aqui do CNIS, a importância do que é o CNIS. Mas o CNIS, além dos servidores, nós precisamos olhar com muita atenção a empresa pública Dataprev. É a empresa que presta os serviços técnicos para isso funcionar. E tem um passivo, a Dataprev, o INSS tem que pagar o serviço da Dataprev, mas tem um passivo acumulado de valores sobre esse contrato que não está sendo repassado também. Então, os servidores lá também estão sendo pressionados. Eu quero fazer uma defesa aqui pelo serviço da Dataprev, pela qualificação do serviço, porque é indispensável, dentro desse contexto de se investir na digitalização dos processos virtuais, que esses serviços digitais funcionem bem. E a Dataprev precisa ter estrutura e dar condições disso funcionar, até por... Nós estamos vivendo um problema de inconsistência dos sistemas digitais. Deputado, nós temos hoje 2 sistemas para o segurado acessar o seu direito. Ou ele vai pela plataforma Meu INSS, ele vai lá e faz um cadastro e pleiteia os seus serviços. Tem uma dificuldade enorme com sistemas de senhas hoje, dentro do padrão de controle, para o segurado ter uma senha. Imagina um trabalhador, como foi dito aqui, braçal, ganha um salário mínimo, tem que ter uma senha no padrão prata ou ouro lá, com biometria facial, para ele poder acessar o direito dele.
para aqueles trabalhadores segurados que têm a sua representação, como estão os rurais, que nós temos um acordo de cooperação com o INSS para ajudar a encaminhar minimamente esses pedidos de benefício, nós temos um sistema de acesso também ao sistema dos requerimentos digitais. Agora, se o sistema não funciona, não vai. Isso depende do funcionamento tecnológico adequado. Então, mesmo aquilo que o governo investiu nos últimos anos, que foi a área tecnológica, ela não funciona adequadamente para atender toda a demanda da população. Então, eu queria deixar essas observações aqui, né, manifestar nosso apoio, dizer assim, que vai ser uma pauta incessante para os próximos meses, para ver se a gente acha uma solução para o problema. Esperamos que o Congresso Nacional olhe com muita atenção as medidas provisórias, as emendas que estão em discussão, aprove aquilo que é necessário para ver se a gente sai dessa situação. A população está sofrendo muito com toda essa situação. Muito obrigado.